Houve a independência, paga-se indenização a Portugal, o Brasil se torna uma nação livre, o imperador impopular abdica, vai embora, o prestígio de Zé Bonifácio volta como tutor de Dom Pedro II, mas depois vai esvaziar pelas intrigas das regências, trinas, unas e tal. Eu não sei como o país conseguiu suportar sem divisão territorial e tal. E o Piauí depois da independência. Como é que ele vai se configurar como Estado da Federação, como uma província? Como é que ele surge? Nós sabemos que nós estamos vinculados politicamente ao Maranhão. Do ponto de vista econômico, está a Bahia, ou de onde vem. Como é que surge? Nós podemos falar de Piauí de 300 anos para cá? Podemos. O Piauí ele vai adquirir ele vai precisar compor aquilo que a gente vai chamar de composição do Estado Imperial. Ele tem uma importância, essa importância não é tão relativa. A ideia do Galo, que justificaria a incorporação dele ao projeto português, está aí, permanece. Mas o que a gente deve levar em consideração é a situação que ele vai ficar no campo político. Por exemplo, quem vai assumir o poder aqui é o Manuel de Souza Martins. Vai passar longos 20 anos. Foi cognominado de França do Brasil, em relação ao que foi o fundador do Paraguai, o presidente França. E ele vai promover uma espécie de dominação, perpetuação por alternância de poder. Ele fica no poder, depois coloca alguém parente, volta, coloca outro, volta, e vai elaborando o fortalecimento desse projeto de Estado Imperial. As pessoas às vezes se confundem muito quando dizem assim: a nação nasceu. A nação não nasceu em 1822, não nasceu também depois de 1831. A ideia de nação vai começar a ser pensada depois de 1838, quando o Instituto de História Geográfica é criado. E na sequência você tem 1850, que eu costumo dizer que é um ano cabalístico, é um ano que muitas coisas vão mudar no campo da tradição, da cultura, da permanência, pelo estabelecimento de leis novas, como a Lei de Terras, e a reforma da Guarda Nacional. E dentro desse conjunto todo, que eu acho que é importante a gente levar em consideração, é também o fim dos últimos movimentos período regencial, as revoltas, ver que para esta consolidação o Estado Imperial não honrou o seu compromisso, que era aquele compromisso de estabelecer uma cidadania. Piauí tinha expectativa que foram frustradas. Foi frustrada. Então, aí foi que nós perdemos o passo. Perdemos o passo, e essa perda de passo também tem a ver com aquilo que o Estado Imperial está pensando para si. Tanto a regência como na sequência a elevação do imperador, eles vão começar a olhar bem qual é o Estado Imperial que a gente quer. É a manutenção dos províncias que estão pulando em torno da corte, em detrimento das que estão mais distantes. O que não se levava em consideração, por exemplo, é a importância estratégica dessas províncias para a consolidação desse império. A regência ela é um período muito difícil, porque ela é um período que também corrobora com o que está ocorrendo na Europa. Pós-Revolução Francesa, pós-época napoleônica, pós-Congresso de Viena, pós-Santa Aliança. Há muitas indefinições. E há muito medo também do que a gente vai chamar de, que se chamava na época de carro da Revolução, ou haitianismo. A regência esqueceu o Piauí, professor? Esqueceu o Piauí. Esqueceu o Piauí, esqueceu o Maranhão, foi esquecendo João, eu tive a oportunidade agora de olhar um documento e fiquei impressionado. Havia um deputado que é pernambucano. Pernambuco sempre foi uma região sediciosa, As pessoas dizem: olha, Pernambuco, cuidado com Pernambuco. Pernambuco é uma região perigosa, por causa dos ideais. Havia uma proposta de formar uma outra confederação depois da abdicação do imperador, do Pedro I, que envolvia o Piauí, o Ceará, o Piauí, Pernambuco, o Maranhão e o Grão-Pará.
porque ninguém queria, nesse momento, já as coisas não estavam vingando, né? não estavam sendo atendidas, de conspirar para formar um outro território. Aí foi encontrada uma carta de um desse deputado que foi enviada ao rei Luís Filipe da França, propondo um Estado que fosse mantido pela França. Olha que loucura, né? Então, assim, você está vendo toda uma situação de indefinição política, a não realização plena do projeto de Estado imperial, essa série de revoltas que aparecem são querelas internas envolvendo questões de disputa entre conservadores, liberais, diversos grupos menores aí que receberam todo tipo de apelido, né? BTV, Cancambá, Muriçoca, Diabo 4. Então, assim, você está vendo ali uma indefinição no corpo político. Então, a nação não existe. Existe um Estado imperial que está tentando ser consolidado. Eu sou muito contra, como historiador que sou, que estudo o século XIX, eu sou muito contra o golpe da maioridade. Ou se elevava o imperador à maioridade, ou o país se esfacelava. Isso é fato. Porque ele daria um senso, uma tessitura, um rosto, uma cara, né? E um manto. Tradição, tradição, unidade, para dizer, olha, nós existimos. Né? O historiador Irmão Roloff de Matos, ele fala uma coisa que chama essa coisa da tessitura do Estado. A maioridade foi em 1841. 1841. Então, quando ela ocorre... Tinha até uma quadrinha, não sei o que, a nação de viva a maioria, eu estudava nesse tempo. Ela ocorre com a ideia de manter ou o Estado esfacelar. Então, com a existência, você invoca um imperador, um jovem imperador, mas ele está lá. Os problemas das províncias vão continuar, a diferença do Estado imperial, né? Por exemplo, a Talha do Vaqueiro, quando é escrito pelo Gil Castelo Branco, o imperador não tinha noção do que ocorria no Piauí, mas o Piauí sabia qual era o seu lugar dentro do Estado imperial. Aí quando o Romano chega para ele, ele lê e diz assim, meu Deus, no meu Piauí tem seca. Ele não sabia. Né? Aí começa a ter as primeiras providências no sentido a solucionar essas questões. Mas assim... E muita violência? Demais. Violência pipocando, rural. Tem um cara, um amigo, professor Francisco Gleison da Costa Monteiro, que fez um trabalho fantástico de estudar sobre a condição do homem livre e pobre na província do Piauí. Aí você vai ver, quando você pega os relatórios do presidente de província, depois de 1850, a província está no sacrossanta paz. Aí tu vai pegar os relatórios do Ministério da Secretaria de Polícia para o Ministério da Justiça. Era roubo, era furto, estupro, coisa que muita violência, coisa que não ficaria tão diferente de agora. Mas assim, nos grupos populares de modo geral, voltando um pouco antes, né, você não tem um projeto realizado. Isso vai melhorar depois da elevação do imperador à condição de maioridade, porque ocorre também algumas coisas que são importantes, se você puder relacionar agora, que são os conflitos externos do Brasil. O Eric Hobsbawm ele fala que havia, no século XIX, 3 condições para um Estado-nação ser reconhecido como nação. Uma língua vernacular comum, uma história nacional para ser fabricada, o IHGB, fundado em 1830, fabrica essa história e fabrica um projeto de nação. E 3, a capacidade de fazer a guerra. Um país que tem capacidade de vencer outro país mostra respeito para os demais. Não existiam essas cimeiras que a gente conhece, como a ONU, a Liga das Nações. A diplomacia existia, mas a força impositiva, ela diz o quanto uma nação... A diplomacia é a invenção da igreja. Também exato. Mediadora. Então, assim, quando isso ocorre, o que tem em 1850? 50 você tem essas reformas todas. 52,
o Brasil participa de uma grande intervenção militar contra a Argentina, que simplesmente a Inglaterra tinha se recusado a fazer, a França tinha se recusado a fazer, nós dois não foi lá e fez, e disse, olha, eu fiz e consegui, que foi a deposição do Juan Manuel Rosas. Aí você tem na sequência uma guerra rápida, vence a Argentina está toda partilhada. Na sequência você tem a intervenção no Uruguai em 1864, antes a questão Christie, de 1863, da qual o Piauí há um clamor pela participação da guerra, de uma guerra contra a Inglaterra. Olha que loucura. Aí em 64 a intervenção no Uruguai, em 65 a guerra do Paraguai. Então, como a Alemanha, como a Rússia, como os Estados Unidos, como o México, como todos os países grandes do mundo, o Brasil teve sua guerra e disse, bem, nós somos uma nação. E a guerra do Paraguai foi um grande genocídio. O Paraguai ficou destroçado. E para nós aqui no Piauí, o século mais importante é o século XX? Eu acho que todos os séculos são, porque eles têm uma cara, uma identidade muito particular dos seus protagonistas, né, das pessoas que fizeram. E no cômputo geral, eu acho que o século XX, o Piauí deu uma grande guinada na segunda metade do século XX. As pessoas acham assim engraçado. Quando Teresina é criada, é um nada, aqui é um, como diz o Mark Eugênio, que é um não lugar. Quando chega o final do 19, começo do 20, Teresina é a capital mais feia do Nordeste. Isso vai melhorar quando na época do Vargas, aí o pessoal, que é o meu colega do departamento, fez um trabalho belíssimo na Cidade Sob Fogo, que ele vai mostrar a remodelação da cidade de Teresina. Né? Aí o hospital é criado, os espaços públicos todos. Né? Começa a urbanizar. Começa a urbanizar, a custa do luz fogo. elétrica e tal. O próprio Vargas esteve aqui. Você começa a ter uma expansão. Aí o Piauí, com Teresina, né, especificamente, eles têm uma confusão que as pessoas fazem também. Né? Teresina começa a tomar um ar. Né? E hoje a gente está com essa cidade que a gente gosta de viver, que a gente ama, né? Uma metrópole. Em alguns aspectos com áreas de província. Ainda. Professor, muito obrigado. Cara, obrigado. Precisamos conversar ainda muito sobre isso. É um tema que não se esgota. Obrigado. É a sua contribuição para a Primavera Nacional do Museu.